Oi, oi. Parece que tivemos um probleminha aqui com a internet. A fala cortou, então nós estamos voltando aqui. Vou dar um minutinho aqui pra. Tô vendo, estão voltando aí. Gente, não sei o que aconteceu aqui com a internet. Deu um probleminha. A gente perdeu, teve que entrar aqui de novo. Vou só dar um minutinho pra Patrícia chegando, a gente retomando, tá? Ei, Renata, voltamos. Voltamos. Que susto! Eu não entendeu. Eu Caindo caí. e voltando. É, Tá vendo? A gente tá falando de trauma e a gente cai para dar um trauma e volta. deixa a marca aqui na nossa conversa. Vamos ver até quando vai tratar a parte anterior. Ah, pois é, não vai dar para salvar essa parte anterior. Não tem problema, não. Não dá Vamos para ver. voltar tudo. Mas então vamos retomando aqui, né? A gente foi falando aí um Retoma pouquinho aí. Você estava sobre falando do corpo, do registro no corpo. isso, e aí viemos trazendo dessa questão da importância da ressignificação, tanto cognitiva quanto do nível do corpo, que é por onde o trauma muitas vezes escapa, né? E Sim, aí, quando você estava trazendo sobre os sintomas, você falou sobre o flashback. isto. E eu queria trazer, até de curiosidade, para quem quiser ver, tem um filme em que isso fica muito visível e é muito interessante de perceber isso acontecendo. É um filme que chama Um Homem de Sorte. Acho que nós Só falamos que sobre ele. tem que olhar o ano, porque existem Porque dois filmes, Um Homem de Sorte, tá? É, eu acho que é o mais novo deles. Mas só de você contar um pouquinho do filme aí, eles vão olhar a sinopse para não. sim, depois, se for o caso, eu posso deixar aqui no registro as especificações, mas é um filme que nos faz pensar, porque um ex-combatente de guerra, né? Quando ele sai da guerra e ele vai tentar se restabelecer na vida e fica um período na casa da irmã e como que as marcas que ele teve, né, a partir dessa experiência de estar na guerra, ficaram presentes nele. Então ele estava lá na casa da irmã, que não era mais o contexto da guerra, ou seja, ele já estava num ambiente seguro, mas aquilo que ele tinha vivido, de repente, escapava. Né? Eu acho que é essa a Isso. ideia da gente perceber isso que escapa. Então, por exemplo, ele estava passando pela casa, o sobrinho jogando videogame com um barulho que remeteu aos tiros da guerra. E ali, dentro de casa, ele teve uma crise, um ataque de pânico, né? Então é algo que nos faz pensar. Alguém perguntou aqui de novo o nome do filme, é Um Homem de Sorte. Isso, mas tem dois, Um Homem de Sorte. Então é um homem de sorte que foi da guerra, tá, gente? É um Pega a recente, sinopse lá e lê. acho que tá no Netflix, inclusive, é um Não tá filme mais mais. não, Renata. Infelizmente, no Aham. Netflix só tá esse antigo. Eu comecei até a assistir e falei, tem certeza que não é esse, porque esse não tem nada a ver. Ó, então depois eu vou ter que dar uma checada sobre isso. Mas é interessante pensar, né? Porque não adiantava ali chegar para ele e falar: não, a guerra acabou, você não tá mais, você não precisa sentir. É algo que escapa, que sai, que ele estava sentindo, Isso. né? E aí, esses são os sintomas muito comuns quando a gente pensa do transtorno de estresse pós-traumático, né? Que a gente fala Uhum. TSPT, ou muita gente Isso. ainda tem a sigla em inglês, que é PTSD, que é Uhum. Post-Traumatic Stress Disorder. Sim, E aí, que é muito comum nessas situações, esses flashbacks, né? Que foi um dos sim. sintomas que você trouxe aí. Que é, Uhum. inclusive, esse medo de reviver essa experiência, né? Isso. Né? E é o que a gente Jung já falava, né? Se você não olhar para o seu inconsciente, ele vai dominar você.
Então, tem hora que a gente precisa parar e olhar o que está no nosso inconsciente. Olhar, que é difícil, né? Não é quase impossível você olhar o que está no seu inconsciente, mas buscar um terapeuta para poder olhar para esse inconsciente e entender. Porque o inconsciente, ele vai ditar sua vida, né? É isso mesmo, Cláudia, é exatamente o que você sente quando o telefone toca. A Cláudia é minha cliente, ela vive isso aí. Então, quando o telefone toca, ela revive, né, todo um trauma que ela passou no passado, e isso aciona todo o mecanismo dela. Então, o corpo, ele vai reagir conforme aquele trauma que está lá atrás, né? Hoje não tem. E não adianta eu falar com Cláudia, né? Cláudia, é só um telefone. Não preocupa, não, telefone. O telefone só toca. Né? Então, você precisa olhar para esse inconsciente e começar a elaborar isso aí de uma outra forma. E ele vai escapulir mesmo. Sim. Então, acho que talvez, não sei, talvez seja um bom momento para a gente começar a trazer e falar um pouquinho sobre as possibilidades, né? Sim, por favor, vamos lá. Pode Porque, começar né, com o brainstorming, se é fera nele. eu falo que a gente falou tanto das marcas que às vezes as pessoas ficam, nossa, meu Deus, eu tenho isso, como é que eu faço, o que que eu lido, como é que eu lido com isso, né? Com todos esses tipos de Isso, trauma, né? sim. Traumas de vínculos, de traumas coletivos, como que a gente pode pensar que, na verdade, eles são marcas, mas eles também podem trazer uma transformação que pode ser, inclusive, positiva. Uhum. Sim. E esse é um olhar importante, assim. Então, assim, eu gosto sempre de falar, antes mesmo até de falar do brain spot em si, da intervenção terapêutica, de como as pessoas podem buscar ajuda, né? Uhum. Qualquer situação. A importância que é uma rede de apoio. Isso. Nossa, importantíssimo para tudo, né? Né? De ter pessoas com quem você se sente seguro e com quem você pode compartilhar da sua experiência. Tanto é que é muito comum grupos, né? Nesse caso, grupos de luto, grupo de Isso. perdas, né? Para que isso possa ser trabalhado de uma forma Grupos apoiada. de grávidas, porque querendo ou não, elas passam por perdas, né? Sim. E quando a gente É, pensa em sim. grávida, como é importante também estar nesse momento com as partes saudáveis, mais Isso. à tona. Porque quando você, né, atravessa esse momento, um monte de coisa vai ser projetada ali naquele filho também. Tudo. Todo o nosso lado sombra, né? É projetado. A gente revive todo o nosso lado sombra, ele vem à tona. Então, o inconsciente agora explode mesmo na cara, e não tem como evitar. Pois é. Então é um outro aspecto importante, né, para a gente poder pensar aqui juntas. Não sei se vai ficar salvo, então eu vou só fazer essa menção rapidamente dessas nossas partes. Partes Isso. saudáveis, partes traumatizadas e partes de mecanismos de defesa. Depois, se for Sim. o caso, como a gente vai fazer uma outra live, a gente retoma algum ponto disso, se ficar alguma Uhum. dúvida aí. Sim. Então, vamos entrar aí, né? Então, a gente falando das intervenções terapêuticas, a gente pensar na ressignificação cognitiva, a partir da fala, e outras técnicas. O que são essas outras técnicas, né? Acho que a gente pode mencionar aí. Tem o EMDR, o Brain Spotting, Isso. a Somatic, né? Somatic Experience, experiência somática. E Uhum. quanto tem surgido esses novos recursos mesmo para lidar com o trauma a partir desse olhar também do corpo, né? Sim. Porque como fica registrado no corpo, né? Precisa de alguma coisa do corpo para que possa ter a dissolução desse registro. Então, se você só dissolve na fala ou no seu raciocínio, no seu racional, você não está dissolvendo a parte, conteúdo corporal que ficou ali, ficou um registro no seu corpo, né? Então, todas as técnicas que envolvem corpo, elas são importantes. E aí eu vou abrir
né? Porque tem umas técnicas que são específicas para trauma, que seria o Brain Spotting, o EMDR, EFT, o CardioMind, mas tem Uhum. algumas que também podem ser usadas, que não são específicos, que é a acupuntura, né? Então, ela vai sim liberar um canal meridiano ali para poder você ter essa experiência corporal, né? Uma dança, alguma coisa do seu corpo. Sim. E aí, quando a gente pensa, como eu vou falar um pouquinho aqui do brain spotting, como que a gente pode pensar, porque o brain spotting é uma terapia de base cerebral. Tem alguém aí falando que chegou? Uma terapia de Alexandre, é Alexandre. e que pode auxiliar para a gente nesse olhar de como que o trauma deixa um registro em conexões neurais, né? Isso. E aí, Sim. a partir da neuroplasticidade do nosso cérebro, como que a partir dessa relação terapêutica pode se apoiar nesse processo de formar novas conexões neurais para Isso. lidar com essas experiências e com essas experiências e com esses registros, né, que ficaram. Sim. Eu vou falar então um pouquinho aqui. Acho que eu vou trazer as três bases que eu acho que são interessantes da gente pensar o brain spotting, que é uma do princípio da incerteza, que é o quanto que o terapeuta, quando está ali com o cliente, ele não sabe, né, o que vai surgir, mas ele se coloca como um catalisador do processo terapêutico do cliente para permitir que surja o que precisa surgir, né? Uhum. Então, essa sintonia entre cliente e terapeuta, formando um ambiente seguro para que possa vir à tona aquilo que vai ajudar o cliente a liberar isso que precisa ser liberado, né? Isso. Confiando muito nessa base da autocura, né? Que é uma base forte do Brain Spot, de acreditar que o nosso corpo ele tem uma própria capacidade de autorregulação. E a gente precisa confiar nisso e criar um ambiente seguro para que isso possa se desenvolver. Uhum. E a terapia e o terapeuta, nesse caso, dão suporte para que isso aconteça. Né? Eu acho que Uhum. é interessante pensar o nosso lugar também, diante desse Sim. contexto. Então, é como se a gente pudesse pensar, então, além da ressignificação cognitiva que a gente estava falando, nessa autorregulação do corpo, né? Sim. Que eu já ouvi sendo chamada também, né, por terapeutas aí do trauma, de ressignificação química. Olha que bacana, né? Uma ressignificação química por essa atuação no próprio registro no cérebro, né? De novas conexões Uhum. neurais, como isso pode estar afetando, inclusive quimicamente, Sim. Isso aí. o nosso cérebro. Então, eu acho que eu gosto muito de pensar dessa forma, né? Aham. Acho que hoje eu queria trazer assim de uma forma mais geral o brain spot, mas eu acho que dá para sentir mais ou menos, né? Como Aham. funciona. Isso. Alguém perguntou aqui sobre barras de Access. Ah, Barras de Access não é bem focado em trauma. Diz que reseta o nosso cérebro, né? Para a gente poder ter um foco. Então, as barras de Access, tem uma perguntinha básica na barra de Access, é como pode melhorar? E essa não é uma pergunta para não ter resposta. Então, é como se o nosso cérebro começasse a trabalhar para que tudo fosse melhor, tá? Mas ela não é tendo foco no trauma, né? Mas eu falo, né, que sempre tudo que envolve corpo, você está ajudando de alguma forma. Né? A barra de Access são toques na cabeça, para quem não conhece, né? Toques em pontos específicos da cabeça, que você vai trabalhar uma questão também. Você traz uma questão, e aí eles rodam essa barra de Access só na cabeça, para que você possa resetar. Eu gosto das barras de Access, toda vez eu durmo na barra de Access, a gente reseta, e depois você volta com uma nova programação. É colocada ali uma nova programação no seu cérebro. Tá? Então, nunca ouvi relatos da barra de Access com o trauma. Você já ouviu, Renata?
Não, por isso que eu deixei até você seguir, porque eu desconheço, assim, né, Isso, né? profundamente o trabalho de Barras, então eu Isso, não, sim. não Eu ouço falar, conheço como paciente. Como paciente eu conheço. Então, realmente aquilo que a gente coloca é programar também, dorme, né? É programado e entra uma outra programação no seu cérebro. É uma coisa assim inexplicável, Renata, mas não acho que é específico para trauma. uhum, Né? Para trauma, eu acho que seria o brain spotting, o EMDR, né? Esses são bem específicos, o CardioMind, o EFT, esses são bem específicos, porque você traz ali uma situação mais complicada e vai trabalhar aquela situação ali. As barras não, você não traz situações nas barras, você traz assim, o que eu quero para minha vida. Tá? sim. Então é um pouco E aí, diferente. olhando bem rapidamente, assim, né, para quem não conhece o BrainSpot, como é que ele funciona? Ele funciona a partir de abertura de rede de memória, né? Porque o nosso campo de visão, o nosso olhar tem uma ligação muito profunda com o nosso cérebro. Então, através dos pontos, né, através desse movimento ocular, de movimento ocular relevante, que a gente vai buscando junto com o cliente um ponto de ativação, que é um ponto onde ele sente mais forte aquele sintoma ou um ponto de recurso, como isso vai mobilizando a partir, né, do subcórtex uma rede de memória que auxilia nesse processo de autocura e de possibilidade de criar novos padrões, né? Novos padrões de rede de memória, de conexões neurais nesse sentido. Então é um Uhum, processo também cerebral, né? É por isso que a isso. gente está falando aqui de corpo, né? Que não é só É. racionalidade. Isso, né? O corpo, como fica registrado ali, precisa dar uma vazão naquilo ali que está no corpo. Então, não Uhum. pode ficar só na fala e só no racional. Sim. E aí, Renata, o que mais? Tem alguma coisa a mais sobre o Vamos, brainstorming que você quer trazer? eu acho que talvez eu trazer rapidamente assim um caso para ilustrar isso, né? Como Sim, que muitas vezes a gente fala de trauma e a pessoa tem e aí trazendo um caso real, que é inclusive caso que você também conhece, né? A pessoa tem muitas vezes a racionalidade como defesa e ela tem todo o discurso sobre a experiência dela, de que ela viveu, isso. deixou de viver. Mas quando ela chega aqui na frente, por mais que ela tenha compreendido todo o processo e feito um discurso muito bonito sobre isso, ainda tem algo que não está liberado. Isso aí. E aí, como que a gente chegou dentro de um processo terapêutico de poder mergulhar nessas memórias, nessas questões que estavam adormecidas, né? Mas não estavam mortas, né? Porque as Isso. coisas estão aí. E elas podem dar vazão, elas podem então sair. Porque esse é o processo que acontece, né? Para que Sim, elas possam, através desse processo, ser vividas e ao invés de escaparem igual antes estavam acontecendo. isso aí. Né? Que aí as crises vêm e podem vir cada vez mais forte até você olhar para essas questões. Sim. Né? Então, bacana trazer esse caso aí, porque foi um caso que a gente atendeu juntas, né, Renata? É esse? É, Né? Então, é um caso bem interessante, né? Que fica mais na racionalidade, com medo danado de vivenciar a emoção, né? sim. E como Existem a emoção. técnicas para descobrir o trauma ou o paciente precisa indicar? Olha, todo mundo viveu um trauma. Então, normalmente, quando o paciente chega até mim, Renata, depois eu vou deixar você, principalmente no brainstorming, porque para mim não é brainstorming, né? Eu não atendo no brainstorming. Então, quando o paciente chega até mim, a primeira coisa que eu pego dele são as experiências infantis. O que ele passou na infância, né? Como é que foram esses primeiros momentos de vida. E quando ele me conta, eu já consigo detectar ali uma possibilidade de trauma. E aí eu vou ver se tem alguma desses possíveis sintomas, né? Porque ele traz uma queixa. E essa queixa, muito provavelmente,
para mim é 100% das vezes, Renata, não sei para você, mas para mim é 100% das vezes, a queixa que o paciente traz para mim foi de um trauma infantil que ele viveu. Que ele não faz essa conexão, ele desconhece que aquilo ali que ele está sentindo tem a ver quando ele tinha 2 anos, ou quando ele nem se lembrava. E quando é transgeracional, ainda é mais difícil ainda, né? É coisa que o avô dele viveu, então ele não tem a menor noção. Às vezes eles falam assim, eu nem conheci minha avó, não precisa conhecer. Então, 100% das queixas, elas são oriundas de um trauma infantil. A técnica é justamente essa. Existe a autobiografia, existe o genograma, o psicogenograma familiar, para a gente entender o que essa família viveu até chegar onde você se insere nesse contexto familiar. Então, as técnicas são de extração mesmo de relatos, de histórias. Né, Renata? O Brainspotting é assim também ou não? Também, a gente também vai acionando, né? Eu trabalho com o Brainspot, mas não só com ele. Então, eu faço uma coach de retalhos de ferramentas e eu acho que o principal, na verdade, está na conexão com o cliente. Isso é algo muito observável, né? Uhum. O cliente, quando chega, ele tem um pedido que é de algo do agora, muitas vezes. Isso. Mas o que a gente vai trabalhando junto e mostrando é que, calma, a gente vai chegar nesse ponto. Mas para a gente olhar para isso, a gente tem que olhar as bases disso. Né? A origem, né? É como eu olhar assim, olha, essa árvore, eu gosto de fazer uma metáfora assim, de olhar a árvore e ver que a árvore está com umas manchas e algumas coisas, e muitas vezes a gente vai ter que ver o que está na raiz dessa árvore. Porque às vezes é onde a gente vai cuidar. Isso. Né? Então, sim, a gente vai chegando cada vez mais nessas experiências mais antigas. Que muitas vezes não foi feita essa conexão, até por um mecanismo de defesa mesmo. Né? Porque muitas memórias estão, inclusive, apagadas. Sim. E aí é através do processo terapêutico que a gente vai criando esse ambiente seguro. E é muito comum o cliente vir e falar: nossa, eu tive uma lembrança que eu não sabia. A Isabela Couto chama isso do trauma ao contrário, né? Quando você faz. Aí você tá. O trauma ao contrário. Então agora você está entendendo o que está ocasionando aquilo ali. Sim. Né? E aí, por isso que eu gosto dessa ideia do ambiente seguro, para isso vir à tona, né? Porque não foi também por acaso que muitas dessas memórias ficaram adormecidas. Porque talvez naquele momento o cliente não dava conta de lidar, então ficou assim. Sim. Existe até traumas de histórias, Renata, e aí eu vou falar de uma experiência que eu tive pessoalmente, que a gente nem acredita que foi em trauma, né? Então eu vendo fotos ali da infância, eu com as duas mãozinhas enfaixadas, né? Então, o que aconteceu aqui nessa época? Então, não, você estava aprendendo a andar, você colocou as suas duas mãozinhas no forno e queimou as mãozinhas. Para mim, isso era um evento super comum, né? Porque eu escutei isso e compreendi e falei, né? Aprendendo a andar, bota a mãozinha no forno comum para uma criança. E aí, quando eu fiz um processo de hipnose, que eu voltei realmente naquele momento em que eu senti tudo aquilo, eu falei, gente, mas foi assustador. Não as minhas mãozinhas queimando, mas a reação de todo mundo que estava em volta foi assustador, porque eram pessoas gritando, né? Falando, pé queimou, não sei o quê. Então, é algo que assusta a criança. Eu não tive nenhuma preocupação com as minhas mãos, nenhuma. A minha preocupação é com o redor. Então, como que a gente pensa que um evento que talvez seja tão simples foi um evento traumático? E aprendendo a andar, né, você não tem mais a memória, você não tem a recordação daquilo que aconteceu. Só uma hipnose que te volta até lá. Aí você entende o que realmente estava acontecendo. Né? Então, é interessante você perceber que, às vezes, eventos simples te traumatizam. Um recurso que eu uso muito no consultório com o cliente também é buscar fotos antigas. Isso. Porque esse processo de olhar as fotos antigas muitas vezes auxilia, né? Para que essas memórias, essas lembranças possam vir à tona. Voltem. Principalmente se você já era maiorzinho, né? Voltam. Porque eu estava lendo também um livro sobre a criança aos 9 anos,
Me deu curiosidade, falei, gente, o que, que me aconteceu aos 9 anos? Eu não lembrava não, Renato. Falei, peraí, deixa eu pegar as fotos. Na hora que eu peguei as fotos, eu falei assim, nossa, foi muita coisa que aconteceu quando eu tinha 9 anos, que é a queda do paraíso, né? Muita coisa aconteceu ali naquele momento e eu não tinha esse registro tão claro para mim que aquilo tudo aconteceu quando eu tinha 9 anos. Então, as Sim. fotos realmente ajudam muito a gente ter essa recordação, para a gente entender que também ali, aos 9 anos, foi possível um trauma. Sim. Bom a gente pensar, né? E como você mencionou aí sobre o processo autobiográfico, como que, na verdade, é essa construção a partir do processo terapêutico de fazer uma integração da própria história, né? Das marcas Uhum, da própria história. isso, Então, eu gosto muito dessa palavra, né? De pensar assim, como a gente pode, então, até para a gente ir concluindo para o final, porque a gente cortou e talvez, isso. não sei como é que vai ficar nosso tempo, mas eu gostaria de deixar um pouco essa mensagem, assim. O quanto que desse processo de pensar o trauma e a terapia é importante a gente pensar na integração do nosso corpo com a nossa mente, né? A integração das nossas partes. Então, que a gente falou, as nossas partes saudáveis com as nossas partes traumatizadas, né, com marcas, e as nossas partes de defesa, que Uhum, tentaram lidar com isso da forma que puderam no momento. E a sim. integração da nossa própria história, quando a gente pensa a nossa história como uma linha da vida. E como, Isso, eu ia falar isso. e como a gente pode harmonizar isso, né? E olhar para Uhum, tudo isso, ressignificando e sabendo que cada uma daquelas marcas, daqueles pontos, fazem parte para que a gente esteja aqui onde a gente está agora, né? E que nos isso. empurre para onde a gente está caminhando também. Uhum, sim. Eu acho que essa ideia da integração e da autorregulação, de como as coisas se organizam nesse sentido da autocura, né? Eu acho que Isso. essa é uma boa percepção para a gente trazer e como que a terapia pode impulsionar o processo, né? Sim. Através desse apoio seguro que o terapeuta traz e né, desse ambiente de segurança e dessa sintonia Uhum, que é criada ali para catalisar sim. esse processo. Acho que essa é uma boa mensagem, assim, se eu puder resumir. Isso. Muito bem resumido, viu? Muito bem É, resumido. Porque a gente vai fazer. Como é que é? deixa uma mensagem, o que você acha que é talvez importante também disso tudo que a gente falou? Uhum. O que eu considero mais importante é que, seja lá qual for a sua queixa de hoje, né, um sintoma que você está sentindo, ou alguma coisa que você acha que não está bem ajustado na sua vida, pode olhar lá para trás, porque a origem quase sempre está lá atrás, né, nos seus primórdios de vida ou na sua infância. Aquilo ali foi norteador. Então, se você hoje traz alguma coisa, tenta relacionar. Eu gosto muito de trazer, quando eu estou trabalhando em empresas, com grupos, eu gosto muito de trazer assim, quais foram as dificuldades que você teve na infância e qual é a dificuldade que você tem hoje. Eles acreditam que estão fazendo uma coisa ali que não tenha relação alguma. E tem gente que ainda fala assim, olha, uma tem relação com a outra, tenta fazer essa relação. E eles ainda assim não conseguem. Aí que a gente entra, eu e todo o grupo, a gente entra para poder dizer qual é a relação que existe naquilo que você viveu lá na sua infância com isso que você está vivendo aqui hoje. Né? Às vezes é uma perda que você teve e hoje você tem um medo de perder, né? Ou você tem uma ansiedade das coisas. Então, tem alguma relação aquilo que você viveu na infância com o que você está vivendo hoje. Então, acho que para sintetizar, complementando isso aí que você trouxe, né? É isso. Né? Olha para o seu passado que as coisas estão lá. E poder acolher toda essa experiência, né? Mesmo Isso. com, mesmo com a dor, com a tristeza, que possa estar envolvida nesse processo, mas que acolher tudo Sim, isso faz parte, assim. isso. É o pode ficar, né? Pode ficar. Né? Vem a ansiedade, vem a tristeza, vem a dor, e a gente deixa ficar, a gente acolhe, para então depois ressignificar.
Eu acho que essa ideia nos traz a ideia do humano, né? Em primeiro lugar. Isso, isso, sim, exato, né? Porque se fosse máquina, a gente só mudava a programação, né? E estava tudo bem, né? O humano tem a sua imperfeição e não vai alcançar nunca aquela perfeição que todo mundo fica esperando, né? A gente vai melhorar alguns pontos, mas perfeição nem a máquina tem, né? Olha para você ver, né? Máquina tem hacker, máquina trava. Olha, a nossa live aqui caiu, né? Máquina, isso é máquina. Então, se até as máquinas são imperfeitas, por que eu não posso ser? Então, acolher o humano que nós somos. Que nós somos e também olhar para as pessoas que a gente encontra nesse caminho da vida com Que esse também são olhar humanas. de que também são humanos. E assim como nós temos as marcas e as nossas dificuldades, Isso. muitas vezes que, inclusive, escapam quando a gente se relaciona com o outro, essa pessoa também, né? Sim. E muitas vezes aquilo que a gente toma como, nossa, o outro está fazendo comigo, às vezes não tem nada a ver com a gente. Exato, exato. Ele está vivendo o momento dele, o problema dele, a situação dele, né? Mas se bateu, toma que é seu, né? Inclusive, porque quando a gente pensa, eu acho que é um assunto que a gente pode pensar em trazer melhor depois, né? Como a gente pensa em relacionamentos, de uma forma geral, e relacionamentos afetivos, fazendo um recorte dentro disso, como as pessoas se atraem dentro de traumas muito parecidos, traumas de simbiose, né? Isso, E que o relacionamento pode trazer uma boa possibilidade de cura para um e para o outro, se eles estiverem conscientes e dispostos para esse processo, né? isso aí, né? Muito bacana, sem cobrança, né? Aceitando o imperfeito do outro. Sim. Muito bem, Muito bom. Renata. Ah, que bom o nosso papo. Renata, Vamos ver então se a tem gente se uma encontra, né? perguntinha. Vamos ver se alguém ainda tem. Enquanto o pessoal É, vai fazendo pergunta aqui, lembrando que a gente vai fazer outra live daqui a 15 dias, né, Renata? isso. E Vai depois dar a gente vai postar. dia Dia 15 15 de certinho, né? março. Eu tô sem agenda aqui. Dia 15 Olhei. certinho, não é isso? E aí o pessoal, a gente vai trazer outra abordagem, outra parte, né? Não é outra abordagem, não, outra parte de trauma. Porque hoje a gente falou mais sobre essas questões de inconsciente, né, do cérebro. E na próxima a gente vai falar um pouco mais sobre os sinais de ativação, os componentes do trauma, saídas para essa ativação, né, para esse círculo vicioso que é o trauma. Então nós vamos Sim. abordar isso aí. E aí vão construindo junto com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida e algo do que a gente falou aqui hoje tenha ressoado em alguém, fala, olha, quero entender um pouco melhor isso ou aquilo, deixem aí Pode mensagem pra gente. encaminhar. Isso, ou encaminha, né? Manda um direct pra gente. Ó, Isso. Que nós travou você, Renata. travou? Sem falar alguma coisa, travou, mas agora voltou. Ai, meu Deus. Que nós está construindo juntas aqui, né? Isso. Então, a ideia é que essa conversa possa acontecer em outros momentos. Então, o nosso próximo encontro é dia 15. Sim. Eu, assim, tô achando uma pena a nossa primeira parte da conversa talvez ter se perdido. Eu não sei. Sim. Na hora de fechar essa aqui, eu vou tentar ver como que eu consigo fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir resgatar. Isso. Mas espero que tenha contribuído aí para quem estiver aí com a gente. Vou deixar essa parte salva, né? Embora vai chegar Aham. na metade da conversa. Mas tá bom, melhor do que nada. É. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma colocação, Olha, não perguntaram, não. Só fizeram a não colocação aqui que tem que ter muita pergunta. maturidade. A Shirley está colocando isso aqui. Ei, Shirley, tem que ter muita maturidade. Tem sim, né? Principalmente porque agora a gente já consegue lidar melhor com as coisas. O Estúdio Andrade colocou, gente,
Eu não perder essa. Cláudia, boa noite. Obrigada por você estar aqui. Agradeço a todo mundo que entrou. A Shirley também, Sérgio. Sou cheia Oi, de oi. traumas. Faz parte. Ô, Tati, a constelação ajuda muito, muito, tá? A Sim. constelação, ela também coloca ali, principalmente os traumas transgeracionais, que Renata vai falar um pouco disso na próxima. Então, ela ajuda muito. Tá travando aqui, para mim também tá travando. Eu travei de novo? Você travou. Mas agora eu tô te ouvindo, pelo menos isso. A gente tem que fechar para conseguir salvar, Renata. Pois é. Então, Então, vamos fechar? vamos fechando. Eu vou deixar. No próximo encontro, a gente pode voltar a falar um pouquinho melhor também sobre esse processo, né, da constelação. Mas por hoje, então é isso. Para a gente não passar muito também do nosso tempo. Isso. E para conseguir gravar. Isso. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Um beijo. Renata, valeu Obrigada. demais. Muito boas nossas trocas e poder compartilhar isso para quem sabe se ainda poder ajudar aí mais pessoas. Isso. Então, Aí. ó, beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Fecha aí, que se não fechar, não grava.